Porcentagem, aumentos e descontos. Olá, galerinha! Bem-vindos a mais uma aula de matemática no canal da Prof. Miriam. E hoje nós vamos falar sobre porcentagem. Bom, pessoal, a porcentagem nada mais é que uma razão que tem consequente 100. Como assim, professora? Olha só, a porcentagem, ela vem da expressão porcento, quer dizer, dividido por 100. Então, quando eu estou falando de porcentagem, eu estou falando de uma razão que tem como consequente 100. Por exemplo, se eu estiver falando 25%, que a gente representa por esse símbolo, certo? 25% nada mais é que 25 sobre 100, 25 centésimos, ou 25 está para 100, ou 25%, certo? Então, isso é uma outra forma que a gente tem de representar a porcentagem. Então, ela acaba sendo uma razão, ok? Nós já vimos que a porcentagem pode ser representada pelo seu símbolo, 25%, pode ser representada na forma de uma fração centesimal, quer dizer, uma fração com denominador 100, ou ela também pode ser representada na sua forma decimal, Então, por exemplo, 25% é a mesma coisa que 0,25, certo? Então, são formas diferentes que a gente tem de representar uma mesma porcentagem. De forma geral, a gente vai usar o símbolo do porcento, ok? Mas essas representações também são válidas. Agora, vamos ver como é que a gente calcula uma porcentagem. Antes da gente calcular, a gente tem que ter em mente que a porcentagem, ela é sempre uma porcentagem de algum valor, de algum valor numérico. Então, não existe uma porcentagem simplesmente por existir. Ela é a porcentagem de algum valor. Por exemplo, quanto é 20% de 50 reais? A gente tem algumas formas de fazer esse cálculo. O que é 20%? 20% é 20 centésimos, 20 dividido por 100, certo? Ou 0,20, que é representação decimal. Quando eu tenho que achar a porcentagem de um determinado valor, basta que eu multiplique essa porcentagem por esse valor. Entretanto, eu nunca posso fazer essa multiplicação na forma do símbolo, certo? Eu não posso simplesmente pegar 50 e multiplicar por 20. A gente vai sempre usar a porcentagem para cálculo. Sempre que eu precisar usar a porcentagem em um cálculo, a gente vai usar a representação fracionária ou a representação decimal, ok? Então, lembre bem disso. Para fazer cálculo, a gente não usa a porcentagem com símbolo. A gente vai usar a porcentagem na forma fracionária ou decimal. E aí, basta que eu multiplique 20% vezes os 50 reais. Então, 20% vezes 50, que a gente pode fazer uma simplificação. Lembra que isso aqui, nada mais é que uma multiplicação de fração. E multiplicação de fração, a gente multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Como eu vou fazer uma multiplicação aqui, a gente pode simplesmente dar uma simplificada aqui, Simplifiquei por 10, cancelei um zero. Como eu vou multiplicar reto aqui, eu também posso simplificar esse zero, ok? Facilita muito a minha conta. E aí eu tenho aqui, 2 vezes 5 é 10, 1 vezes 1 é 1. O 1 no denominador não tem necessidade de colocar. Então, significa que 20% de 50 reais são 10 reais, certo? Aqui eu fiz a multiplicação com a fração, mas eu também poderia ter feito, 0,20 vezes os 50, que daria a mesma coisa, que são os 10 reais, ok? Uma outra forma ainda que a gente tem de pensar essa porcentagem é fazer a seguinte relação. O meu total, que é o dinheiro aqui dos 50 reais, ele está correspondendo aos 100% da porcentagem, o total. Uma porcentagem, o total representa 100%, ok? Então, se ele é 100%,
Se eu dividir ele por 10, a gente vai ter 100 dividido por 10, 10%, ok? Se eu dividir 50 por 10, eu tenho 5. Então, quer dizer que 10% de 50 reais são 5 reais. Isso aqui é um cálculo mais de raciocínio lógico, certo? Então, lembra, o 50 é o 100%. 100% dividido por 10 é 10%. 100 dividido por 10 dá 10, ok? 50 dividido por 10 dá 5. Então, 10% corresponde a 5 reais. Se eu quero 20%, 20 é o dobro de 10, certo? Então, 2 vezes 5, 10 reais, ok? Então, isso é uma forma da gente calcular por raciocínio lógico. Existem algumas porcentagens que são notáveis, como é 10%, 1%, 25%, 50%, 50% é metade. Então, esses raciocínios nos ajudam nos cálculos para deixar o nosso cálculo mais rápido, né, mais ágil, beleza? Bom, e agora nós vamos falar sobre porcentagens sucessivas. O que são porcentagens sucessivas? A gente vai usar esse conceito principalmente em situações que a gente fala de aumentos e descontos, né? Por exemplo, uma mercadoria teve um aumento de 10%, uma compra teve um desconto de 15%, ok? Quando a gente fala de aumento e desconto, normalmente essa ideia está relacionada com a ideia de porcentagem, certo? E em algumas vezes, esses aumentos ou esses descontos são dados de forma sucessiva, quer dizer, um depois do outro. Uma mercadoria teve 2 aumentos sucessivos de 3%. Uma loja deu descontos sucessivos de 5% para os clientes. Então, a gente vai aprender como faz esse cálculo agora, tá bem? Bom, pessoal, antes da gente entrar de fato no cálculo das porcentagens sucessivas, eu vou falar para vocês o que é o fator de variação. O fator de variação ele está relacionado com o total da porcentagem, que é o 100%. Então, pensa comigo, eu disse a vocês que a porcentagem pode ser representada na forma de uma fração. Então, 100% nada mais é que a fração 100 centésimos, 100 sobre 100, ok? E 100 dividido por 100, isso aqui corresponde a 1. Então, o 1 representa o todo, o inteiro, o 100%, certo? É a representação decimal, representação fracionária e a representação na forma de porcentagem. Então, o 1, ele representa o meu todo. Quando eu estou falando de aumento, eu estou falando de um valor que vai ficar acima do 100%, certo? Quando eu estou falando de um desconto, eu estou falando de um valor que vai ficar abaixo do 100%. Então, pensa assim, se uma mercadoria teve um aumento de 20%, então a gente tinha, vou escrever aqui, um aumento de 20%. Então, a gente tem o 100, que era o valor original, mais os 20%, que dá 120%, certo? 120% nada mais é que 120 sobre 100, 120 dividido por 100, que corresponde a 1,2, certo? Então, o 1 é o 100%, esse valor aqui é maior do que 1, até porque a minha porcentagem ficou maior, certo? Se eu tive um desconto, uma mercadoria teve um desconto de 30%. Se ela teve um desconto, é o meu 100% menos os 30%, que dá 70%, certo? 70% nada mais é que 70 sobre 100, que corresponde a 0,7, ok? Esses valores finais que eu estou achando na forma decimal, esses valores aqui, eles correspondem ao fator de variação. Então, quando eu estou falando de fator de variação, eu estou falando desse raciocínio que eu faço para pensar num aumento ou num desconto, só que ele vai ser representado na forma decimal. Então, se uma mercadoria teve um aumento de 50%, 100% mais 50, 150, certo? 150% corresponde a 1,5. Então, 1,5 é o meu fator de variação, ok? Bom, agora que a gente conhece o fator de variação,
Como é que a gente usa esse fator de variação para um cálculo de porcentagem? A gente pode ter em mente a seguinte situação. O valor final é igual ao valor inicial vezes o fator de variação. Como assim, Miriam? Olha só, imagina que uma mercadoria que custava R$20 teve um aumento de 10%. Qual é o novo valor dessa mercadoria? Então, o valor final é o novo valor, qual é o valor que vai ficar no final, certo? Então, é isso que eu estou querendo descobrir. Então, meu valor final é o que eu quero descobrir. O valor inicial é quanto a mercadoria custava inicialmente. Então, ela custava R$20. E o meu fator de variação? Presta atenção, o fator de variação é o que a gente acabou de ver. O que é um aumento? Aumento vai ficar a mais do que o 100%, certo? O total, que era R$20 aqui, era o 100%. Se ele vai ter um aumento de 10%, então 100 mais 10, 110%, ok? Então, quer dizer, 110%, que corresponde a 110 sobre 100, que corresponde a 1,1. Esse é o meu fator de variação. Então, aqui, ó, vezes 1,1, vezes o meu fator de variação. Então, meu valor final aqui, ó, vai ser 22. Então, quer dizer, uma mercadoria que custava R$20 teve um aumento de 10%, ela vai passar a custar R$22, certo? Então, é dessa forma que a gente pode usar o fator de variação quando a gente precisa fazer o cálculo de uma porcentagem. Agora, imagina a seguinte situação, né? O meu produto custava R$20 e ele teve um aumento de 10%. Essa foi a situação que a gente acabou de calcular. E aí, ele passou a custar R$22. Agora, imagina o seguinte. Eu quero que esse produto volte a ter o mesmo valor que ele tinha antes, que era R$20. Qual é o cálculo que eu tenho que fazer? Será que se eu tirar 10% daqui, eu volto a ter R$20? Para isso, para eu fazer esse cálculo, eu vou mostrar para você o seguinte. Se é... Bom, eu acrescentei 10%, então, se eu tirar 10%, volta a ser o valor inicial, certo? Vamos ver agora, olha só. Eu vou fazer a mesma conta. Eu quero saber qual é o meu valor final. O meu valor inicial agora é o 22, certo? Porque o meu valor inicial agora é R$22. O meu fator de atualização é... Bom, se os 22 correspondem ao 100%, e eu vou dar um desconto de 10%, então, menos 10%, que corresponde a 90%. 90% é 90 sobre 100, que é 0,9. Então, meu fator de variação é 0,9. Então, vezes 0,9. Se eu multiplicar 22 vezes 0,9, ó, 0,9 vezes 22, aqui eu vou ter 18 e 18. 19,8. Ué, quer dizer que se o meu produto, que custava R$20, teve um aumento de 10% e passou a custar R$22. Aí, eu dei um desconto de 10% pensando em voltar para o meu valor inicial, certo? Que era 20. Mas quando eu dei um desconto de 10%, lembra que o 0,9 aqui é o meu fator de variação, porque 100 menos 10 é 90%. Quando eu dei um desconto de 10%, meu produto ficou mais barato, ficou R$19,80. Por que isso acontece? Porque, pessoal, o meu valor inicial não é o mesmo. Se o meu valor inicial não é o mesmo, o 10% de R$20 e o 10% de 22 são diferentes. Então, não tem como ser o mesmo cálculo. Quer dizer, isso aqui está incorreto. Para que ele volte a ter o mesmo valor que ele tinha antes, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar esse raciocínio. Ó, meu valor final é igual ao 20 vezes 1,1, que foi a conta que eu tinha feito, certo? Dividido por 1,1. Então, pensa bem. Se eu quero voltar
ao valor que ele tinha inicialmente, basta que eu pegue os R$22, que foi o valor final que eu encontrei, e divida por 1,1, que foi o meu fator de variação inicial, certo? Então, ao invés de fazer esse cálculo incorreto que eu acabei de mostrar para vocês, basta que a gente divida isso aqui por 1,1, que foi o meu fator de variação inicial. Aí, se eu dividir 22 por 1,1, eu volto a ter R$20. Bom, sabendo o que é o fator de variação, nós vamos conhecer agora o fator acumulado. Para que serve o fator acumulado? Para trabalhar, literalmente, as porcentagens sucessivas. Então, imagina a seguinte situação. Uma mercadoria que custava R$25 teve um aumento de 10% em junho e outro aumento de 10% em julho devido à procura. Qual o valor final dessa mercadoria? É fácil, né, professora? 10 mais 10, um aumento de 20%, só fazer aquele fator de atualização. Não. Por quê? Porque quando eu aumento 10%, o meu valor final muda. Então, esse segundo 10% que ele é aplicado, ele não é igual ao inicial, porque o meu valor é outro, certo? Então, tomem bastante cuidado com isso. Não é somar as porcentagens e fazer um único cálculo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Bom, a regrinha é parecida. O meu valor final é igual ao meu valor inicial, vezes o meu fator de variação 1, vezes o meu fator de variação 2. Quer dizer, no exemplo que eu mostrei anteriormente, a gente só tinha um fator de atualização, que era só um aumento ou um desconto, certo? Aqui eu tenho 2. Então, ó, são duas multiplicações que eu vou fazer. O raciocínio para achar o fator é o mesmo. Se é aumento, a gente soma no 100%. Se é desconto, a gente subtrai do 100%. Então, aqui a gente vai ter, ó, o meu valor final vai ser o valor inicial da mercadoria, que é de R$25. O primeiro fator teve um aumento de 10%. Então, 100 mais 10, 110%, que corresponde a 1,1. Um outro aumento de 10%. Esse aumento, 100 mais 10, 110, que corresponde a 1,1. Pessoal, mesmo que o 100% é diferente, como eu acabei de explicar, mas o raciocínio para a gente montar o fator é o mesmo, tá? A gente sempre vai relacionar com o 100%. E agora, basta que a gente faça essa multiplicação. E fazendo aqui, 25 vezes 1,1 vezes 1,1, a gente vai ter 30,25. Quer dizer, uma mercadoria que sofreu 2 aumentos sucessivos, em momentos diferentes, de 10%, ela não sofre um aumento de 20%. Ela vai sofrer 2 aumentos sucessivos e o valor dela vai passar a ser R$ 30,25. Se ela tivesse um aumento de 20%, olha bem, 25, vou fazer aquela relação do raciocínio lógico. Se eu dividir por 10, dá 2,5. 2,5 corresponde a 10%, certo? Como é 20%, né, teoricamente, 2,5 com 2,5 seria R$ 5,00. Então, ela teria um aumento de R$ 5,00. 25 mais 5 daria 30. E aqui não deu 30, deu R$ 30,25. Mas é um pouquinho de diferença. Isso porque a gente está falando de um valor pequeno. Quando a gente fala de um valor grande, a diferença também é grande. Então, quando a gente fala de fator acumulado, é quando a gente está trabalhando com várias situações de aumentos ou descontos. Pessoal, lembrando que numa mesma situação eu posso ter um aumento, depois a mercadoria sofrer um desconto, isso não muda em nada. Você só vai alterar os fatores de atualização, tá? Os fatores de variação. Se é aumento, você soma no 100%. Se fosse um desconto, você ia subtrair do 100%, certo? Ia sempre... teve 4 aumentos. Então, você ia multiplicar 4 fatores de variação. Ele teve 2 aumentos e um desconto. Multiplicação pelos 3 fatores de variação, certo? Então, só para a gente dar uma recapitulada, quando a gente está falando de porcentagens sucessivas, tem 2 ideias que a gente precisa lembrar. Fator de variação e fator acumulado. O fator de variação é para a gente calcular, na forma decimal, a representação desse aumento, desse desconto. Se é um aumento, a gente soma no 100% e a forma decimal vai ter um valor maior do que 1, 1, alguma coisa. Se é um desconto, a gente vai subtrair esse desconto do 10% e o meu fator vai ficar um valor menor do que 1, 0, alguma coisa, certo?
Quando a gente fala do fator acumulado, é quando eu tenho mais de uma variação de aumento ou de desconto. E aí a gente faz a multiplicação dos fatores, né? O fator de variação 1 vezes o fator de variação 2 e assim quantos a gente tiver. E depois, basta que a gente multiplique isso pelo valor que a gente tem para achar qual é o meu valor final, certo? Bom, pessoal, a aula de hoje é só. Gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu aí. Eu espero ter ajudado vocês um pouquinho com as porcentagens. Beijinhos e até a próxima aula.